na Paranaíba FM. Conexão UFV. Muito bem, agora 9h32 e hoje no nosso Conexão UFV a gente recebe aí a professora, né, a professora ou vice-reitora aí da UFV, professora Rejane Nascentes, e ela hoje fala pra gente sobre a UFV no combate aí à pandemia. Bom dia, Rejane, tá ouvindo a gente direitinho aí, ô Rejane? Bom dia. Está me ouvindo bem? Sim, seja bem-vinda, viu, Rejane? É um prazer aí, novamente, recebê-la, né, aqui na nossa rádio, no nosso programa Em Boa Companhia. Seja bem-vinda, satisfação. Obrigada, Silvano, obrigada aos ouvintes, obrigada, professor Renato, pelo convite. É um prazer muito grande participar do programa com vocês hoje. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre, né, a UFV aí no contexto, né, da pandemia, né? Acho que todo mundo enfrentando, já estamos aí no 4º mês, né, Rejane, dessa pandemia, e a UFV aí nesse contexto também, né, mas trabalhando, né, fazendo, principalmente aqui em Rio Paranaíba, o campus aqui de Rio Paranaíba, fazendo um trabalho aí no combate, né, bem bacana, digno aí de aplausos aí para todos, né, o Rejane? É verdade, Silvano, é uma honra muito grande, né, ser vice-reitora de uma instituição e maior ainda, né, de ser do campus Rio Paranaíba. A UFV, ela é multicamp e eu tenho certeza que agora, mais do que nunca, ela é multicamp porque tem um representante do campus Rio Paranaíba na administração superior, faz com toda certeza muita diferença. A UFV, ela foi a primeira instituição de ensino a se mobilizar em relação à Covid-19. Nós fizemos aqui uma reunião aqui na reitoria no dia 19 de fevereiro, ou seja, quase um mês antes, né, da maioria das universidades começarem a se mobilizar, exatamente prevendo, né, como fora daqui, né, no mundo, em vários países já estava com problema, e a UFV é uma instituição que recebe muita gente de fora. Então, com isso, no dia 19 de fevereiro, a gente fez uma reunião aqui, e tudo que é discutido também com os diretores do campus Rio Paranaíba e de Florestal. A gente tem esse cuidado sempre, né, isso era uma coisa que não acontecia com muita frequência, e desde então, de fevereiro, a gente já vem buscando ações para combate a essa doença. E a UFV, ela tem sido referência na testagem, né, para Covid, né? A UFV, ela está atuando em 128, a UFV, quando eu falo, é o campus, a testagem, ela está acontecendo em Rio Paranaíba e aqui em Viçosa. Um laboratório em Rio Paranaíba e 5 aqui em Viçosa. Eu fico extremamente orgulhosa porque o UFV Rio Paranaíba é um campus muito novo e, mesmo sendo novo, estão com muitas ações importantes, principalmente essa da testagem, né? Então, assim, para vocês terem ideia do número, a UFV, ela está testando, fazendo testes, né, para Covid para 128 municípios, e isso atinge cerca de 1,7 milhões de pessoas. Então, são muitas pessoas, né, que vêm sendo atendidas em relação a essa possibilidade de testagem, né? E falando também em ações, né, o laboratório, como eu disse, de Rio Paranaíba e os laboratórios aqui de Viçosa, eles foram credenciados, né, pela FUNED, e isso foram poucos laboratórios em Minas Gerais, e a UFV conseguiu credenciar, né, 6 laboratórios. Isso foi uma conquista muito grande para a gente. E até então, a UFV já investiu mais de 5 milhões, conseguiu com o MEC, claro, esse recurso, mais de 5 milhões para o combate à Covid. Então, todas as ações que a gente está fazendo é multicampo, né? Uma coisa também importante de dizer é essa parceria, né, que a UFV Rio Paranaíba tem com o Ministério Público Federal. A procuradora, a doutora Poliana Gerra, ligou aqui na reitoria para mim em março, já querendo viabilizar essa parceria,
E eu conversei com o professor Renato, com os professores que eu já conheço todos aí, né, que teriam possibilidade de fazer máscaras, face shields, produzir álcool, né, então conversei com Rayane, com a professora Raquel, para ver se a gente conseguia fazer as máscaras, com a professora Fernanda, o professor Márcio, enfim, com várias pessoas, e aí Renato coordenou essa ação toda, e depois também o doutor Tiago, do Ministério Público do Trabalho, também entrou em contato aqui, e a gente repassou o contato do professor Renato. Então eu fico muito feliz com essa contribuição que o campus de Paranaíba tem feito em relação à Covid, né? Hoje eu digo com muita felicidade que o campus de Paranaíba ele é referência na região em relação a ações de combate à Covid. A UFV é uma instituição que em todos os rankings, né, que tem praticamente, ela é muito bem pontuada, né? Saiu o ranking recente, ela é a segunda de Minas Gerais. Então a gente tem muitas contribuições para a sociedade. E eu sempre falo o seguinte aqui, que Rio Paranaíba está sendo exemplo por quê? Porque é um campus novo. E o campus novo, gente, ele tem realmente muito mais dificuldade porque não tem os equipamentos necessários, não tem o pessoal necessário, né? Infelizmente, o campus de Paranaíba foi planejado antes, né, obviamente, da criação dele, isso há muitos anos, ele foi planejado para ser um campus muito menor do que ele é. Então, ele foi planejado para ter 100 professores apenas, hoje nós temos 121, e foi projetado para ter 65 técnicos, hoje nós temos 92. Então, e mesmo assim, existe toda uma dificuldade, porque o número ele é menor do que a gente precisa. Tem setores que tem um técnico só, né? Tem cursos que tem pouquíssimos professores. E como agir para melhorar isso, né? Com muito trabalho, com muita dedicação. A UFV, ela tem, assim, a administração superior e o DEMETS, a gente tem essa sensibilidade, e eu conheço muito bem o campus de Paranaíba, então tudo que acontece aqui eu repasso para o Renato na mesma hora. A gente tem essa parceria muito bacana, e essas ações da Covid, elas se dão por isso. É um campus que os servidores, quando eu falo servidores, é técnicos e professores, e os nossos colaboradores terceirizados, são pessoas que amam o campus, né, que dedicam muito, que a vida é a Universidade Federal de Viçosa, campus de Paranaíba. Isso faz muita diferença. E todas essas ações que a gente tem conseguido fazer na UFV em geral, e falo principalmente em Rio Paranaíba, por todas essas características que eu falei, acabei de falar, é porque é um campus que tem essa garra, tem esse amor, e a gente tem muito apoio também, né, sempre teve, da comunidade de Rio Paranaíba, né. Eu tenho muita felicidade de falar que eu ganhei o título de cidadã honorária de Rio Paranaíba. Isso foi, para mim, uma honra. Rio Paranaíba é uma cidade que eu vou levar sempre, né, no coração. Eu amo, eu fui muito bem acolhida aí, tanto eu quanto a minha família. Então é uma cidade que eu tenho muito amor. E o campus Rio Paranaíba é de muita sorte de ter uma cidade que apoia tanto. Então, todas essas ações, que eu vou falar algumas aqui rapidamente, que são várias, né, é porque a gente tem essa parceria, esse conjunto com os servidores, com a comunidade, né, com a administração superior. Então, o sucesso disso tudo é porque várias pessoas estão envolvidas e sempre com muito amor. Ô, Regiane, você falando aí, você esteve à frente aqui do campus de que ano até que ano? De 2017 a 2019. Foi menos de 2 anos, um pouquinho. Deu 1 ano e 11 meses, né? Porque aí em junho eu vim para cá. Certo. E isso foi bom você ter falado, né? Porque, claro, nem todo mundo sabe. Eu vim de uma outra universidade, eu estudei aqui em Viçosa, eu sou engenheira civil, formei tem 20 anos. Esse ano eu faço 20 anos de formada. Fiz mestrado e doutorado aqui também, pós-doutorado no Rio de Janeiro, e passei no concurso. Era uma época que tinha poucas possibilidades de concurso em geral no Brasil e na minha área, e passei na Federal do Mato Grosso, no campus de Cuiabá. E fui para lá, fiquei lá quase 3 anos, e tive a felicidade de conseguir redistribuição. Redistribuição é uma transferência, né, para a Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba. Eu sou a primeira professora do curso de Engenharia Civil aí do campus, né? Fui coordenadora de curso, foi uma fase muito bacana. Eu fui coordenadora de curso também na Federal do Mato Grosso.
E eu era muito jovem e a época foi assim, claro, muito complicado. As minhas 2 filhas eram novas, né? Eu tinha uma filha de 3 anos. Na época, minha filha mais velha tinha 3 anos e a Luísa, minha filha mais nova, tinha 5 meses apenas. Então foi uma época muito conturbada e tive que pegar a coordenação do curso. Cheguei lá, era meio que, tudo bem, mas você tem que ser coordenadora do curso. E foi uma época de muito conhecimento, de muita maturidade, né? De muita dificuldade, mas que foi muito bacana para todo o resto, né? Que hoje eu estou aqui graças a esse início aí que não foi fácil. Em Rio Paranaíba eu fui coordenadora de curso também, eu fui chefe de instituto, fui diretora de ensino e fui diretora geral também. E toda esse processo, né, eu falo que é o degrau, que é muito importante, ele me ajudou demais a conhecer o campus. Eu conheço o campus muito bem, conheço todas as pessoas, sou apaixonada pelo trabalho, né, de todo mundo aí que veste a camisa mesmo do campus de Paranaíba. Como eu disse, o campus é novo, é uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque ele foi planejado para ser muito menor do que ele é. Então, só que eu acho que a garra, a motivação, né, a nossa motivação, ela faz isso tudo se tornar mais leve e mais fácil, né? Em relação às ações da Covid, né, o campus tem vários, né? Tem o projeto da professora Karine Gomes, que é da nutrição, e da professora Monize, tem o projeto Acolher, né, do curso de nutrição. Eles têm feito a roda de conhecimento, terapia comunitária integrativa online, junto com o apoio da divisão de assuntos comunitários da UFV. É um projeto muito bacana e vale a divulgação dele, então vou aproveitar a oportunidade aqui, porque ele começou com um apoio apenas à comunidade acadêmica, depois a comunidade também de Paranaíba, e hoje ele atende, desde semana passada, né, atende a região, né, de Patos de Minas, da rede de saúde. Então é um programa muito legal, toda sexta-feira eles têm esse programa, é pela plataforma Zoom, é muito fácil de acessar. Então quem tiver alguma dúvida, né, tem a divulgação no Facebook, no Instagram, então chama Terapia Comunitária Integrativa Online. É uma oportunidade muito bacana de promoção de vida e de ouvir, né, as pessoas que essa fase tão difícil, Silvano, né, a gente tem reparado aqui, né, como as pessoas estão mais sensíveis, mais inseguras e, infelizmente, isso, pela situação, está se tornando corriqueiro aqui. Então, esse apoio, né, que esse projeto que a professora Karine e a professora Moniz coordenam, ele é de extrema importância para muitas pessoas. Então, vale a pena divulgar aqui que toda sexta-feira, pela plataforma do Zoom, tem essa roda de conhecimento, que é um bate-papo mesmo, no intuito, né, delas ajudarem. Elas são pessoas muito sensíveis e que têm feito um trabalho muito bacana nesse sentido. A UFV também, Rio Paranaíba, tem feito bastante, uma contribuição muito bacana em relação a máscaras, né? Eu consegui comprar 40 metros de tecido, isso mais no início, já deve ter uns 2 meses, a gente enviou aí para Rio Paranaíba para confecção de máscaras, né, para doação. A professora Fernanda, a professora Simone, a professora Elise, a professora Luciane, tem um projeto muito legal que elas fazem as máscaras nas casas delas, muito bacana mesmo. As mulheres de Chaves também, com uma parceria com a professora Raquel, que eu consegui conversar com ela na época, também tem feito essas máscaras. Os face shields, né, a professora Rayane do curso de engenharia de produção, também tem essa ação muito legal. E o bacana assim, a gente conseguiu comprar, né, a máquina laser, que é uma máquina que corta muito mais rápido do que antes ela estava cortando, né, as placas na mão. E aí a gente precisa, né, claro, das pessoas para fazer a montagem, né. Face shield é aquela máscara facial, né, aquela transparente. Tem gente que chama, tem outro nome também, a gente chama mais de face shield, mas é aquele protetor facial, isso é a palavra mais correta. E tem, né, a gente tem recebido, assim, essa demanda de pessoas para montarem esses face shields, né, e eu vejo que eu participo de alguns grupos, também por e-mail, eu fico feliz de acompanhar tudo que acontece em Rio Paranaíba.
E fico muito feliz que tem muitas pessoas que estão se disponibilizando, né, dentro, técnicos e professores, a fazer essa montagem. Então, são ações, né, que mostram a força, né, do coletivo. Então, também eles estão conseguindo, né, fazer várias máscaras dessas, que é super importante, principalmente para os profissionais de saúde. Também o álcool gel, né, foi feito vários, né, muitos litros mesmo, professor Márcio, professor Fernanda, vários professores têm atuado aí, professor Sidney, nessa ação. Então, isso é muito bacana, né. E os laboratórios credenciados eu já comentei também, né? E você colocou aí, né, o UFV é uma das 20 melhores universidades da América Latina, esse ranking saiu recentemente, a gente fica muito orgulhosa, né? Eu fico extremamente orgulhosa da UFV, todos os rankings a gente é sempre muito bem qualificado, e quando fala UFV, né, são os 3 campos, Florestal, Rio Paranaíba e Viçosa, né? Falando um pouquinho aqui também sobre aproveitar, né, o momento sobre essa questão da pandemia, o que está influenciando dentro do campus, né, os servidores em geral, os estudantes também, em relação ao atendimento, né, a gente tem realizado todo atendimento online. E o que acontece? A gente está criando uma comissão agora que vai ter representantes dos 2 campos, e daqui de Viçosa também, para discutir o retorno às atividades presenciais, primeiramente, e aí é discutir, não tem nada com voltar, porque eu quero aproveitar o momento para falar. Não tem nada definido, né? Vocês vão discutir ainda. Exatamente, Silvano, não tem nada definido, mas a gente tem que planejar para, quando for possível, fazer um retorno de forma gradativa. Claro que com todos os cuidados, com revisamento, isso ainda vai demorar um certo tempo. E a senhora acredita, Regiana, você acredita que tem a possibilidade de voltar aí às aulas presenciais ainda este ano? Porque também é tudo incerto, né? A gente não tem certeza de nada para frente, para o futuro, né? Mas você acredita que voltaria este ano às aulas presenciais? Ô Silvano, infelizmente eu também não tenho essa resposta. Isso é muito complicado. O que a gente tem feito? Tem o professor Silvio Ferreira, ele é até irmão da professora Silvana aí do curso de Biologia de Rio Paranaíba, ele é professor aqui do Departamento de Física. Ele está realizando um trabalho com o doutorando Wesley, né, que trabalha com ele. Eles fazem essas simulações do pico da doença para vários locais. E essa simulação aqui para Viçosa, por exemplo, né, aí tem o de Rio Paranaíba, tem de Florestal. A situação aqui em Viçosa ela está mais controlada um pouco, porque existiu toda uma barreira física, teve todo um procedimento aqui que segurou um pouco a doença pelo tamanho da cidade, né? Eu tô falando em relação às cidades que têm um tamanho similar aqui a Viçosa. Então, é esse tipo de comparação que eu estou fazendo. Então, aqui, a doença ainda está controlada, mas a previsão do pico é para o mês de agosto, final de julho a agosto. A gente não sabe se isso mesmo vai acontecer. E esse pico, ele era, mês passado, quando o professor Silvio, o pessoal estava estudando, esse pico estava previsto para setembro. Então já passou para agosto, final de julho, início de agosto. O negócio é tão dinâmico que não tem como a gente prever. Então, infelizmente, a gente não tem essa resposta. O que a gente está fazendo é buscando, né, entender a situação de cada estudante. A gente lançou um questionário, tem pouco tempo não, na verdade deve ter umas 3 semanas, né? E os estudantes do Rio Paranaíba, 1.370 estudantes responderam. Isso dá mais ou menos 70% dos estudantes de Rio Paranaíba responderam. Na média geral, pegando Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal, deu 60 e poucos por cento dos estudantes. Perguntando sobre acesso à internet. Aí muita gente fala assim, quem não respondeu é porque não tem acesso à internet. Isso não é verdade. A gente sabe que vários questionários que a gente propõe aqui durante a graduação mesmo aqui, nos outros campos, estudantes com acesso à internet dentro do campus, muitos não respondem. Então, isso não é uma ligação direta, se 30% não respondem, é porque 30% não tem acesso à internet. Não é, né? Mas, enfim, desses 70%, a grande maioria mesmo, né, 99%,
fala que tem interesse sim a assistir a disciplinas de forma online. Claro que muitos têm interesse, mas não têm uma condição de velocidade, de baixar dados, enfim. Com tudo isso, o MEC, quarta-feira da semana passada, ele fez uma coletiva, né, de imprensa falando da possibilidade de oferecer esse auxílio digital para os estudantes que não têm esse acesso. E na sexta-feira, na reunião da Andifes, que a gente teve, tudo online, quando eu falo essas reuniões, são todas online, a RNP e o MEC mandaram, né, publicar essa notícia e informaram para a gente durante a reunião que realmente vai ter esse auxílio digital do MEC, que é pegar aqueles estudantes em vulnerabilidade, todos os estudantes de vulnerabilidade dentro da UFV, ele está cadastrado, esse estudante, e vai oferecer esse auxílio digital para que no segundo semestre ele possa acompanhar alguma disciplina, né? Então, acho que o que é importante ressaltar, a maioria dos estudantes quer sim fazer alguma disciplina. Muitos não têm condições, então a gente está tentando essa condição. Atualmente, Silvana, a gente está com algumas disciplinas sendo oferecidas, a gente chamou de período de outono, que é muito similar ao período de verão que já existe na UFV, que é no mês de janeiro, fevereiro, em geral, a gente oferece algumas disciplinas. Claro que elas, no verão, elas sempre foram presenciais e dessa vez a gente está oferecendo de forma remota. E muitos estudantes ficaram sem vagas, porque a gente está capacitando os professores, né? Então, a SEAD, que é a coordenadoria de educação à distância da UFV, ela está oferecendo essa capacitação para os professores. Então, a gente já ofereceu 700 vagas, incluindo para o ensino médio e técnico também, que a gente tem aqui em Viçosa, o Colune, e em Florestal a gente tem o ensino médio também e técnico. E agora, hoje, está abertas as inscrições, até também aproveitar e divulgar para quem não viu. A gente divulgou no site, eu também mandei mensagem para algumas pessoas de Rio Paranaíba por WhatsApp para lembrar, né, me ajudar a divulgar que estão abertas as inscrições para os professores que quiserem fazer essa capacitação, que é para ministrar disciplinas online, né? Então, com essa turma que vai começar final de julho e vai terminar dia 7 de agosto, as inscrições começam hoje e terminam acho que dia 19, se eu não me engano. Com esses 300, a gente vai ter capacitado 1.000 professores. Uhum. Isso tá na UFV em geral, 80% do número de professores que a gente tem. Uhum. E a ideia é capacitar os outros 20% logo em seguida. Então, a gente quer capacitar 100%. Nós vamos ter capacitação também para os técnicos, capacitação online também para os técnicos, que é importante a gente se organizar nesse sentido e promover essa capacitação, né? Uhum. E para os estudantes também, terão momentos, né? A gente tem feito muitos webinários para mostrar também para todas as pessoas, né, com a educação de forma remota, como melhorar. Uma coisa que a gente tem falado muito aqui na reitoria, Silvano, não vai ser o ideal, gente, né? Esse ano de 2020, até no momento, ele tem sido muito conturbado, a gente não sabe se volta ou não volta esse ano, como você me perguntou. Mas o que a gente tem feito são ações possíveis, né? O que é possível fazer? Essa capacitação dos professores, a capacitação dos técnicos, que também vai ocorrer em breve, e permitir o acesso, né, a digital para os estudantes. Então, nessas disciplinas que elas estão sendo oferecidas agora, que eu falei que é o período de outono, que termina agora já final de julho, começou no mês passado e está terminando esse mês, muitos estudantes se matricularam, alguns queriam vaga e não conseguiram, porque as turmas a gente fez de turma até 30 pessoas, porque a gente ainda estava realizando a capacitação dos professores. Então, como que você abre uma turma muito grande para um professor que nunca deu uma disciplina de forma remota? Então, o desafio é para todo mundo, é para o estudante, é para o professor, é para o técnico, né? E a gente tem tentado, da melhor forma possível, ter essas ações para ajudar, né, tanto os estudantes quanto os servidores.
E nós estamos dando um auxílio digital de R$100. Em junho, a gente deu esse auxílio de R$100 para o estudante em vulnerabilidade, para que ele pudesse acessar, né, ter um pacote de dados de internet melhor para assistir a disciplina. A gente ofereceu esse auxílio para aquele estudante que estava matriculado em pelo menos uma disciplina do período especial de outono. R$100 em junho e R$100 em julho. Agora o governo diz que vai dar esse auxílio. Claro que para aqueles estudantes que esse auxílio não sirva por algum motivo, a UFV ela vai dar um auxílio via instituição. Nós não vamos deixar aquele estudante que quer fazer a disciplina, que tem a condição, né, familiar, que eu falo, não financeira, né, porque tem muitas pessoas que estão com problemas de saúde, com a família, com alguém da família, algum familiar com algum problema de saúde, então isso aí é mais difícil, mas a questão da internet, do acesso digital, o apoio é total, certo? Muito bem, Regiane. E os desafios são muito grandes. Só para te dar um exemplo aqui, a universidade ela é muito grande, né? Em março, quando a gente começou as disciplinas, né, que a gente teve 2 semanas mais ou menos de aula, pra você ter ideia do número, a UFV ela oferece quase 2.000 disciplinas, né? Então, o campus de Rio Paranaíba começou oferecendo esse ano 241 disciplinas. É muita disciplina. E a UFV como um todo dá quase 2.000. Então o desafio é muito grande. É claro que a gente não vai conseguir oferecer o segundo período, né, agora, a partir de agosto, todas essas quase 2.000 disciplinas de forma remota para todos os estudantes, né? Mas a UFV está fazendo um estudo com os professores, todos os professores foram escutados, os 3 campi, os institutos de Rio Paranaíba, né, a diretoria geral, a diretoria de ensino, tem sido escutada, é claro, para que a gente planeje o segundo semestre de forma remota. Se vai voltar nesse meio presencial, a gente não tem a resposta, mas a gente não pode esperar. Então, o que eu quero ressaltar é que essas ações de ensino remoto, a partir de agosto, elas vão ter propostas, vai passar aqui no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aqui, né, em Viçosa, que é o Conselho Máximo da UFV. Se ele aprovar o ensino remoto a partir de agosto, né, e não, claro que não vai ser nada obrigatório, né, o aluno que não tiver condição de fazer, gente, ele não vai fazer, né. O aluno que tiver condição de fazer, não vai ser nada, a gente não vai ter essa irresponsabilidade de votar alguma coisa que seja fechado. A gente está levando em consideração toda essa questão da pandemia e o que a gente espera, que a gente saia mais forte, né, do que quando a gente entrou. Então esse apoio da universidade, né, o campus sempre teve e continuará tendo. Muito bem, Regiane, para a gente encerrando aqui, que o nosso tempo já está bem estourado, eu não poderia deixar de falar, né, que essa semana, amanhã, né, no dia 14 e dia 15 de julho de 2007, foi aí o primeiro vestibular, né, aqui do campus de Rio Paranaíba, e no próximo dia 25 aí o campus completando 14 anos de existência aqui em Rio Paranaíba, né? A gente só tem que aplaudir mesmo e, como você disse, é muito trabalho, né? E o campus não era para ser esse campus que é hoje, né? Como você mesmo disse, e a gente vê um campo que está em formação ainda, né? E tem muita coisa para frente ainda para acontecer no campus e assim a gente espera que aconteça, né, o Regiane? Isso, com certeza. As demandas são muito grandes, os desafios são muito grandes. Eu quero ressaltar que o fato de eu conhecer muito bem o campus, isso me ajuda muito a levantar as questões aqui. O Renato é muito presente, mas claro que é diferente, gente. Uma pessoa o tempo inteiro aqui que acompanha todas as ações, né? As pessoas olham para mim e já falam assim, o campus Rio Paranaíba. Eu acho isso ótimo, né? Porque quem não é visto não é... Tem um ditado que fala que quem não é visto não é lembrado, né? E às vezes isso acontece mesmo. Verdade. Então eu represento, sim, com muito orgulho e muito obrigada pelo convite, tá? Tanto do professor Renato quanto de vocês, da rádio. É um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Estou à disposição, sempre. A gente que agradece, Regiane, com certeza vamos ter outras oportunidades, tá? Eu desejo para você uma ótima semana e bons trabalhos aí, tá? Obrigado, viu, Regiane? Bom dia aí para você. Um beijo para todo
todo mundo. Tchau, Obrigada tchau.